Olá, paz, bom dia, tudo bem? Bela segunda-feira, né, que o Senhor preparou para nós. A semana tá só começando e nós vamos continuar aqui dando seguimento a esses devocionais que nós estamos falando nesse período sobre mães. E a mulher que eu quero falar com vocês hoje se chama Ana. É a mãe do profeta Samuel, uma mulher de uma história muito incrível. E o ponto que eu gostaria de falar sobre a vida dela, que mais me chama a atenção, é que Ana era uma mulher de oração. Mesmo antes de se tornar mãe, mesmo antes do seu sonho ser realizado, seu sonho ser concretizado, Ana orava como se ela já estivesse alcançando. Você vai entender por quê. A história de Ana está descrita para nós na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e 2. É interessante que você leia, que você examine na sua casa com calma, porque é um texto muito rico e cheio de ensinamentos para nós. E eu creio que Deus vai falar conosco através da vida dessa mulher, que é uma inspiração e um exemplo para todas nós. Eu quero, o primeiro ponto, falar com vocês que Ana era uma mulher que orava, mesmo sendo humilhada. O texto vai falar para nós, já nos primeiros versículos, que Ana era esposa de um homem chamado Eucana, mas que esse homem era marido também de Penina, né? Ana vivia numa época onde havia muita hostilidade, onde homens, né, era comum a poligamia, homem ter várias mulheres, e o seu marido tinha ela, ainda que ele amasse, o texto deixa isso bem claro, mas também tinha Penina. E esta mulher, pelo fato de Ana ser estéril, né, havia uma enfermidade ali na vida de Ana. Pelo fato dela ser estéril, Penina sempre a humilhava, a provocava. E eu não sei vocês, mas eu fico imaginando como que deveria ser essa relação. Como que deveria ser essa família, onde uma ficava sempre provocando, e a gente entende aqui que Penina não era uma mulher crente, não era uma mulher de Deus, pela maneira como ela agia, porque mulheres, o povo de Deus, não trata os outros, não inferniza a vida dos outros. Mas o texto em nenhum momento fala que Ana revidou, que Ana atendia essas afrontas, mas é lógico que isso a afetava, o que fazia com que ela ficasse, né, bastante triste. E nós vemos que mesmo nessa situação, mesmo Ana sendo humilhada, ela ainda permanecia em oração. Outro ponto interessante da gente lembrar aqui ainda, falando sobre Ana orar mesmo sendo humilhada, é que na época em que Ana vivia era a época dos juízes, é a época onde o povo já tinha saído do Egito, já tinha caminhado os 40 anos pelo deserto e já tinha entrado na terra prometida. Eles já tinham tomado posse ali, Deus já tinha dado a herança a eles, mas aquela geração se esqueceu do Senhor. E eles não sabiam que era Deus. E a Bíblia diz que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E interessante, essa mulher continuava fiel a Deus, mesmo aquele povo não querendo saber de Deus. Porque se a gente continuar lendo aqui também, no capítulo 1 e 2, vai falar que o sacerdote, que na época era o sacerdote Eli, e ele era um homem que não educava bem os seus filhos, que eram Ofni e Finés, que faziam várias maldades e pecados diante da tenda do Senhor. Mas isso também é outra história. Mas só para a gente poder entender que numa época dessa, Ana permanecia fiel, permanecia uma mulher de oração. Ore sempre. Segundo ponto, Ana orava mesmo sem a aprovação do seu marido. Não seria bem a aprovação,
Mas esse homem se permanecia incrédulo e ele não a encorajava. Mesmo sem o encorajamento dele, Ana permanecia fiel em oração. Lá no verso 8, vai estar falando isso para nós, né? Quando Ana, devido a todas as afrontas que ela enfrentava, ela ficava triste. E seria bem normal quando nós não estamos bem, quando algo não está legal com a gente, quando alguém está nos provocando, nos entristecermos. E é isso que acontecia com Ana. E o seu marido não a entende. Ele não ora com ela, ele não a encoraja, ele não apoia o seu sonho. Que sonho? Sonho de ser mãe. E mesmo assim, ela permanece fiel em oração, né? Lá no verso 8 vai estar dizendo isso. Ele diz para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha o maridão que eu sou. Para de reclamar, para de ficar triste pela casa. E não a compreendia. Aí Ana ficou muito triste porque o seu marido não a apoiou e também não quer mais orar. Não, não é isso que a Bíblia diz. Ela continuou, ela permaneceu em oração. E quando toda a sua família, uma vez por ano, ia, né, até o santuário ali para adorar a Deus, para fazer as suas ofertas, uma vez ao ano, Ana ia também. Ana ia junto com seu marido, ela continuava. E nenhuma dessas vezes, Ana enfrenta mais uma oposição, mais uma barreira, mais uma resistência, mas ainda assim ela permanece em oração. Que barreira que é essa? Ela continua fiel em oração, mesmo sendo censurada pelo sacerdote. Esse é outro ponto. No verso 14 do capítulo 1, vai estar escrito para nós assim, ó. Disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E aí ela vai responder: não, Senhor meu, eu não tô bêbada, eu não bebi nada. Eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher com o espírito atribulado, porque ela estava passando por lutas ferrenhas, ela estava passando por lutas que eram maiores do que elas, e por isso ela estava ali na casa de Deus, levando a sua petição, fazendo um voto ao Senhor, colocando o seu coração diante de Deus, no altar do Senhor, para que Deus intervisse na vida dela. Isso é muito interessante. Nós como mulheres, nós como mães, devemos orar. Orar todo o tempo. Orar mesmo quando a situação estiver tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ore. Ore, porque dias difíceis vão nos acontecer. Isso é certo, mas a gente precisa continuar orando. Mas aqui, mesmo sendo censurada pelo sacerdote, Ana permanece fiel, ela permanece em oração, porque ela entende que era de Deus, era em Deus que ela deveria esperar alguma coisa. Ela poderia ficar chateada, vamos entender o sacerdote aqui como pastor. Tá lá, você tá na igreja, o pastor fala que você tá bêbada porque você tá orando tanto tempo e não para de orar. Ali só os seus lábios se mexem. Eu vou sair da igreja, o pastor falou que eu tô bêbada. Não é assim que Ana reage. Não é assim que Ana atende, né? Ela não toma para si aquela afronta. Mas ela ainda assim, ela acredita na palavra do profeta. Ela acredita na palavra de Deus, mesmo antes das circunstâncias serem mudadas. A gente vai ver isso no verso 17 e no verso 18. Ana sai dali confiante quando o profeta fala para ela. Depois que ela explica, ela fala para ele. O profeta diz para Ana, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda a sua petição, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem buscado, né? Agora esse mesmo sacerdote que a julgou errado, que a censurou, ele agora, né, é usado como profeta de Deus para trazer essa palavra ao coração dela. E mesmo antes das circunstâncias terem mudado, Ana ainda não tinha ficado grávida, ela ainda estava ali
ela ainda estava, né, em oração. Ela muda o seu semblante, ela sai dali, ela come, ela vai para sua casa, ela, né, está com seu marido, e aí sim Deus se lembra dela. Mas quando foi que ela saiu dali e já não estava mais triste? Depois que ela ficou grávida? Depois que Deus concedeu o que ela pediu? Não. Mesmo antes, ela creu na palavra de Deus e ela foi para sua casa já com o coração alegre. E isso é muito interessante, porque foi nesse momento aqui, mesmo antes da cura física, Ana foi curada emocionalmente, né? Das suas feridas, eu acredito que das suas afrontas, Ana foi curada ali. E aí, a gente vai olhar para alguns versículos aqui, voltando um pouquinho, no verso 10 e 11, Ana consagra o filho dela, mesmo antes de ter. Olha a fé dessa mulher. Ela diz para o Senhor que se Deus der a ela um filho homem, ela vai consagrá-lo todos os dias, esse filho a Deus. Isso é importante nós olharmos para isso, porque nós queremos às vezes muitas coisas boas para os nossos filhos. Nós desejamos para eles que eles estudem em boas escolas, nós desejamos que eles escolham profissões que às vezes são bem vistas, que eles sejam médicos, que eles sejam um advogado. E isso não está errado, nós investirmos isso na vida dos nossos filhos, mas isso não pode ser a primazia. O que nós devemos buscar, primeiramente, é consagrar os nossos filhos no altar do Senhor. Desejar que eles sejam homens e mulheres de Deus, que eles vivam por louvor e a glória de Deus. Esse é o mais importante. Não importa a profissão que ele vai escolher, em que escola ele vai estudar. Às vezes algumas pessoas nem têm essas condições. E é muito bom a gente investir nisso, mas primeiro é necessário investir na vida espiritual dos nossos filhos. Primeiramente em oração, inculcando neles a palavra do Senhor, como Deus ordena que nós façamos. É nossa missão, é nossa responsabilidade como mães, né, e como pais fazermos isso. E interessante que Ana consagra Samuel, né? Consagra o seu filho ao Senhor antes de tê-lo, e quando ela o tem, quando ela recebe o seu filho, ela recebe o milagre que ela esperava, aquilo que ela buscava, ela não faz do seu filho um ídolo, ela não faz do seu filho, levanta um altar, isso aqui é para ele, não. Ela louva e adora o Senhor. A gente vê isso no capítulo 2, no versículo 1. O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A alegria de Ana não estava no milagre, não estava no filho que Deus deu a ela, a alegria dela estava no Senhor. E isso aqui faz toda a diferença, porque nós vivemos dias em que a gente vê que as crianças são uns pequenos reizinhos que mandam dentro da casa. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, e eles que estão tomando conta, e isso nem sequer é psicologicamente, emocionalmente saudável para os filhos, para as crianças. É necessário que os pais entendam. Os filhos são bênção do Senhor, são presentes de Deus para nós. E eles precisam ser educados, eles precisam ser amados, precisam ser disciplinados e ensinados na palavra do Senhor. E é no caminho, né? Quando a Bíblia fala para nós, ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, apontar, o caminho é esse. Não, é no caminho, é junto, é com você ali. E a gente, quando nós falamos sobre consagrar os nossos filhos a Deus, a gente entende que os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. É a herança que Ele nos dá para que nós cuidemos deles. Mas é necessário entender que eles são do Senhor. E investir na vida dos nossos filhos
e em oração, investir na vida dos nossos filhos, mostrando para eles o caminho na palavra de Deus. É isso que Deus requer de nós. E aí, eu quero encerrar com vocês falando sobre o finalzinho não, no versículo 18 e 19, vai falar para nós que Samuel ministrava na presença de Deus, ainda bem jovem, ainda bem novinho. E Ana, né, já tinha levado ele até a casa do Senhor, porque ela consagrou seu filho ao Senhor, mas ela também não esqueceu-se do seu filho, né? Porque a gente vai pensar, nossa, como que uma mãe faz isso? Pega o filho, leva lá para um sacerdote que era negligente com seus próprios filhos. Como que eu vou deixar meu filho sendo criado lá? Mas ela fez um voto. E quando nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, nós precisamos entender que Ele vai cuidar, que Ele vai fazer da melhor maneira. Ana confiou, Ana acreditou nisso. Mas aqui no versículo 19 fala que ela, uma vez por ano, quando ela ia lá para sacrificar, né, com a sua família, ela ia e levava uma túnica para o seu filho. Entendo que no momento quando ela ia lá, ela sempre reforçava para Samuel o quanto ele era amado, o propósito que Deus tinha para ele, que ele era consagrado ao Senhor. E Samuel não foi nada mais, nada menos que o maior profeta daquela época, daquela geração, o homem que Deus usou grandemente, uma época onde Deus não estava falando muito ali com o povo, porque o povo estava em pecado, e Samuel é um instrumento de Deus para que trouxesse esse povo de volta para ele. Isso é maravilhoso, ver os nossos filhos sendo missionários, homens de Deus, que transforma a geração onde eles estão inseridos. E agora sim, ao final. Quando nós oramos a Deus, quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele sempre vai nos dar mais do que nós pedimos. E eu acho essa palavra maravilhosa. Quando Deus diz para nós que Ele nos dá mais do que nós pedimos ou pensamos. É bem isso. Ana pediu um filho a Deus. Ela pediu um filho e o consagrou ao Senhor. E depois Deus deu a ela mais outros filhos. A gente vê no versículo 20, e no versículo 20, no 21, que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. E é assim mesmo que Deus faz com a gente. Ele faz além do que a gente pede, porque os planos dele são maiores e melhores que os nossos. E o que nós aprendemos com Ana é que uma vida de oração é um estilo de vida. Não pode ser só quando as coisas não estão bem, quando agora o menino começou a dar trabalho na escola, o menino agora está adolescente, começou a dar trabalho. Não, é um estilo de vida, comece agora. Seus filhos precisam ver você orar. Na sua casa as pessoas precisam saber que de fato você é uma mãe, você é uma mulher de oração. E colocar tudo isso diante do Senhor, porque Ele faz com a gente muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa falar ao seu coração. E quando você meditar nesses versos, porque a gente não leu tudo, são 2 capítulos, é bem extenso, Deus possa te mostrar particularidades, porque Deus fala com a gente de diversas formas, de diversas maneiras. E aquilo que eu trouxe hoje, que possa isso se sentar no seu coração e que nós sejamos essas mulheres, essas mães que de joelhos consagram seus filhos ao Senhor. Amém?